Olá senhores, tudo bem? Boa noite. Bom, essa é a nossa última videoaula, tá? Hoje a gente vai falar sobre o módulo financeiro, mais precisamente extrato bancário, tá? Na verdade, gente, existe uma grande dificuldade do pessoal da contabilidade, tá? Nessa parte de movimento financeiro. O que é movimento financeiro, certo? Esse é o nome que eu próprio batizei os documentos, né? As empresas ME, PP, geralmente ela manda a documentação dela física, tá, para o escritório, que são o quê? Contas a pagar, contas a receber, né? Os boletos, os pagamentos de folha, de encargos trabalhistas, FGTS, encargos previdenciários, INSS, a parte tributária, que são as guias de recolhimento, né? Bem como também as despesas, né? Água, luz, telefone, tudo isso vai em documento físico juntamente com os comprovantes de pagamentos, tá? Geralmente funciona assim. Algumas ME e EPP já trabalham com software, né? Software de controle financeiro. E aí você consegue facilitar o trabalho. Porque veja bem, se a empresa tiver algum software de controle das entradas e das saídas, né? Você consegue, através de contato com a empresa, pedir um arquivo, né? Geralmente um arquivo em Excel. E aí esses arquivos servem para facilitar o dia a dia do entendimento dos documentos, tá? Principalmente na hora da conciliação bancária, né? Que é onde surgem mais dúvidas dos meninos, né? No escritório, né? Daquela pessoa que está conciliando o banco, tá? Então, basicamente hoje a gente trabalha com 3 módulos, tá? Com 3 maneiras de se realizar essa conciliação, tá? Eu vou apresentar 2 para vocês, mas nós vamos ficar com a terceira, tá? Que seria a conciliação, vamos dizer assim, manual, tá? Hoje, a depender do conhecimento do profissional que estiver executando o trabalho, ele pode executar isso através de arquivo CSV, tá? Que nada mais é do que o Excel, né? Programa de Excel, arquivo de Excel salvo, tá? Em versão CSV, ou seja, em extensão CSV. E aí, se o profissional realmente for bom, ele consegue importar esse arquivo para o Fortes, tá? Uma outra forma é a parametrização, certo? A configuração do sistema para que ele possa receber o extrato bancário, tá? Por importação via Excel mesmo, tá? Essa é outra maneira. Todas as duas dependem muito do conhecimento do profissional que estiver executando, tanto de conhecimento contábil como um pouco de conhecimento de software, um pouco de conhecimento de TI. É necessário isso, senão não consegue, tá? Eu vou apresentar para vocês, mas nós vamos ficar com a terceira opção, que é realizar esses lançamentos e essa conciliação manual. Digo de passagem que a maioria dos escritórios ainda trabalham de maneira manual, certo? Como nós vamos realizar aqui. Por quê? Por falta de profissionais que tenham conhecimento um pouco mais aprofundado, tá? Para conseguir parametrizar o sistema de forma que esse trabalho fique automatizado, tá bom? Bom, aqui nós temos o nosso Fortes, né? A nossa área de trabalho, ok? Essa área de trabalho, tá? E aí, vou apresentar para vocês agora a primeira forma de executar esse serviço, tá? Lá no escritório, a gente já trabalha através dessa ferramenta, ó, layout de importação CSV. Então aqui você faz a configuração, tá? Ou sincroniza com alguma empresa já devidamente toda configurada, tá bom? E uma vez realizado essa configuração, certo? Depois de tudo isso aqui tá devidamente configurado, né? Eu não vou entrar nesse mérito, quem sabe um dia a faculdade disponibiliza de repente um curso de extensão, né? Para a gente poder trabalhar essa questão da automatização, né, dos lançamentos, aí seria muito bom, né? Porque senão a gente vai tomar muito tempo da nossa aula. Mas uma vez toda essa parte aqui configurada, tá bom? A gente vem em movimento e faz a importação do arquivo CSV. Professor, o que é esse arquivo CSV? Nada mais é, gente, do que isso aqui, ó. Nosso módulo financeiro, tá? Janeiro. É o extrato, certo? Salvo, certo? Com a mesma característica de Excel, porém com a extensão CSV. É essa mesma
layoutzinho aqui que vocês estão observando. Então ele vem dessa forma aqui, ó. Só que a extensão dele é CSV. Quem tiver curiosidade pode colocar na internet que vocês vão identificar, tá? Então, o que precisa fazer no extrato para que ele seja importado via CSV? Ou algum relatório financeiro? Você tem que criar as colunas, tá? Você cria as colunas, tá bom? E aí você diz as colunas que serão debitadas, certo? Cria a data, cria o histórico, diz qual é a conta que você vai debitar e diz qual é a conta que você vai creditar. Tudo isso dentro do CSV. Uma vez configurado tudo, todos os lançamentos aqui, suponhamos que aqui você tenha, sei lá, 50 lançamentos. Depois de configurado, criar todas as colunas, depois de já configurado também lá em cadastro, é somente vir aqui importar e aí realizar a importação. Infelizmente, ó, aqui não é disponível porque nós estamos na versão acadêmica. Senão ele abriria uma janelinha aqui e você importaria o arquivo, tá? E os lançamentos seriam feitos de maneira automática, já estariam todos lançados. Se vocês importassem, depois, quando chegasse na opção lançamento, lançamentos, eles já estariam todos aqui, ó, por importação, tá? E aí vocês vão observar os históricos da forma que vocês colocaram no seu CSV, tá bom? Bom, vamos para outra maneira. Uma outra ferramenta, certo? Disponibilizada, essa daqui, ó. Extrato bancário, conciliação bancária, tá? Só que para isso é necessário realizar o mapeamento dos lançamentos, tá bom? Você tem que entrar aqui, ó. Eu já fiz até um mapeamento de modelo, só para a gente entender um pouquinho, tá? Então você diz o nome, isso aqui é o histórico, tá? Você diz qual a conta que você vai trabalhar, qual é o tipo de movimento, no caso aqui eu estou dizendo que eu estou debitando o banco, ó, e aqui é a empresa e o histórico. Em contrapartida, você informa, certo, qual será a conta creditada. Ó, eu coloquei o mesmo histórico, estou colocando a receita aqui agora, a conta que eu estou utilizando, e aqui eu estou creditando, tá? E aqui é o meu histórico. O que é que acontece? Qualquer histórico lá no extrato, certo, que tem essa mesma nomenclatura aqui, o sistema vai entender e vai fazer um débito e um crédito de maneira automática. Pessoal, não estou entendendo. Por exemplo, se eu tenho aqui o extrato do Itaú em Excel, né? Claro. Deixa eu voltar aqui. Pronto, em Excel. Se eu tenho aqui esse extrato do Itaú em Excel, certo? E eu configurei lá o Force para ele entender que TED, aqui, ó. Então, vamos pegar aqui um TED. Pronto. Para ele entender que esse movimento, título de cobrança, é um recebimento, uma venda, certo? Se eu colocar essa nomenclatura bem aqui, ó. Todas as vezes que eu importar o extrato, ele vai debitar, certo, o meu banco e vai creditar a contrapartida que eu coloquei aqui. Todas as vezes ele vai reconhecer pelo histórico do banco, tá? Se eu pegasse esse histórico aqui e colocar aqui, dessa maneira aqui, ó. Pronto, ó. Certo? Dessa forma aqui, todos os meses que ele vai, toda vida que vocês forem importar, né, e ele encontrar no extrato do mensal essa nomenclatura, ela vai fazer o lançamento de maneira automática, tá? Essa é a ideia. E aqui é a contrapartida. Aí eu tenho que casar as informações. Esse é o histórico que eu quero que apareça na minha contabilidade. Pronto. Certo? Como é que ele vai fazer isso, professor? Pronto. Depois que vocês parametrizam tudo isso aqui, todo o extrato, aí é só vir aqui em movimento e importar. Aí ele vai importar o arquivozinho em Excel e vai alimentar tudo isso aqui, vai aparecer o extrato todo conciliado, sem que precise fazer o lançamento manual, tá? Bom, agora vamos falar do que nos interessa, né? Que é a terceira situação. Banco, gente, de maneira manual, o que é mais usual na contabilidade é feito por aqui, ó. Movimento, lançamento, conciliação de saldo, tá? Período que a gente vai trabalhar e a conta. No nosso caso aqui, a conta que a gente vai utilizar é o Banco Itaú, certo? Então, nesse caso específico, que é alguns lançamentos que eu já tinha realizado de maneira aleatória. Nesse caso específico, vai aparecer essa área de trabalho e aqui, ó, você tem as opções, ó.
lançamento novo, claro, editar o lançamento ou excluir, tá? E também existe uma outra opção que não está aqui, né, no menu, mas que se você der um F7, ó, clicando no lançamento que você quer, se você der um F7, você consegue mudar a data do lançamento, tá? Deixa eu mostrar outro detalhe aqui para vocês. Pronto, fica assim. Vamos lá. Os lançamentos estão todos em negrito, como vocês podem observar, tá? Significa dizer que eu lancei, tá? Tudo que eu tinha de realizar. Aí, teve algum lançamento aqui que eu errei a data. Eu dou um F7, ele diz qual é o lançamento, o dia que está a chave, e aí pede. Eu vou dizer que foi no dia 17. Pronto. Ele já transferiu o lançamento para o dia 17 aqui, ó. Depois que você realiza todos os lançamentos do banco, tudo, certo? Vocês olham para cá, para o saldo, ó, saldo final, ó, que é o saldo atual. Esse saldo que vem aqui geralmente aparece aqui, tá? E aí, esse saldo aqui tem que estar coerente com o saldo de vocês do extrato, né? Do dia, né? Diário, tá? E aqui no caso, o final. Então, o saldo final aqui, ele tem que ser igual ao que se apresenta aqui, ó, no último lançamento. Esse aqui é meu último lançamento. Suponhamos que eu tivesse N lançamentos. Então, o último seria exatamente o saldo que apresenta aqui, tá? Aqui é a coluna de débito, tudo que foi debitado, e aqui é a coluna de crédito, tudo que foi creditado. Não tem nenhum débito porque eu não realizei os lançamentos de débito, somente os créditos, somente alguns pagamentos, ó, como vocês podem ver, tá? Outra dica, tá? Depois de realizado todos os lançamentos, finalizado tudo, geralmente lá no escritório a gente executa esse procedimento, ó, marca, certo, o lançamento, ou com o mouse em cima, ou simplesmente aqui com essa teclazinha de espaço, né? Ó. Realizando esse procedimento, o que é que acontece? A pessoa não pode mais editar, ó, bem como não pode mais excluir, tá? Você evita que um outro profissional venha e desfaça aquilo, tudo que você já executou. Tipo, você sai de férias, uma pessoa vai assumir, tá? Então você já deixa tudo fechadinho e avisa para a pessoa, né, que vai ficar no seu lugar: olha, esses lançamentos já estão conciliados, então não mexe mais, salva, e tantas vezes você entra e sai do sistema, isso aqui já vai ficar tudo salvo, tudo já conciliado, tá bom? Isso é outra dica que a gente dá, certo? Bom, esse aqui é o extrato. Como a gente já tinha conversado anteriormente, o Itaú, o Banco Itaú, a gente convencionou que é o banco que realiza todos os recebíveis e todos os pagamentos, tá? Então vocês têm que analisar, certo, as entradas e as saídas, tá? Uma outra dica que eu dou: existe aí vamos dizer assim, uma questão muito grande entre o pessoal que trabalha no financeiro e o pessoal da contabilidade. O que é que acontece? Quem trabalha no financeiro geralmente tem por formação acadêmica ADM, né, administração, ou então aqueles cursos tecnológicos de finanças, né? E aí, na visão deles, tá, o que sai do banco é débito e o que entra no banco é crédito, tá? Só que no nosso caso da contabilidade, a gente bem sabe que para a contabilidade não funciona dessa maneira, funciona exatamente ao contrário. Então, para o pessoal de finanças, tá, tudo que entra, ó, tá entrando aqui, ó, um TED, passa a ser um crédito, e tudo que sai, ó, sai o dinheiro aqui, ó, na visão deles passa a ser um débito. Na nossa visão de contabilidade, certo, tudo que entra, nós estamos debitando um ativo, ó, virou um débito, e o que sai, nós estamos creditando um ativo, ó. Então, qual é a dica? Quando forem conversar com o pessoal do financeiro, a gente que é de contábeis, a gente tem que ter muito jeito para conversar, porque senão acaba que o diálogo não fluindo, tá? Por várias e várias vezes eu peguei os meninos tendo aquele desentendimento, aquela falta de comunicação com o financeiro quando eles iam tirar dúvidas, tá? Por conta de que essa diferença na visão das coisas, tá? Então, quando vocês forem se reportar alguém do financeiro para tirar dúvida com relação à conciliação bancária, tenha sempre em mente que a visão dele é diferente da sua. E é você que tem que saber se adaptar a isso, tá? Isso acontece muito por conta dos históricos dos bancos, que eles não são muito claros, tá? E aí, de vez em quando, a gente tem que entrar em contato com esse pessoal para poder tirar dúvida, né?
sobre movimentações que a gente não consegue identificar. Se vocês observarem, ó, os históricos são muito genéricos, tá? Então muita empresa ela manda, quando ela tem um software, né, de contas a pagar e contas a receber, ou seja, um financeiro, ela manda o extrato financeiro. O extrato financeiro que eu digo é o do software, né, da pessoa que controlou financeiramente. E aí você consegue identificar por lá essa movimentação. Quando não tem, vai na base da ligação e tentar conversar, certo? E chegar a um denominador comum, tá? Mas não tem muito segredo não, certo? Dá para se identificar de maneira até razoável bem as operações, tá? Geralmente, né, as empresas, principalmente empresas prestadoras de serviço, elas fazem depósito ou transferências, né, identificada, tá? Geralmente é transferência. Geralmente ela coloca, ó, identificando, ó. Isso aqui é um TED que veio dessa empresa aqui, ó, MRV, ó, um TEDzinho identificado. Então, deve ser de algum serviço prestado. Alguma das notas que vocês realizaram lá, né, o lançamento, agora a empresa está recebendo, ó, nesse dia aqui, ó, tá? Aqui tudo é pagamento de título. As dúvidas maiores que os meninos sentem exatamente nesses pagamentos de títulos, ó, ou seja, boletos. Porque não dá para identificar, ó, tá? Ou existe um documento físico, que é o movimento financeiro, né, que eu batizo assim, que é exatamente, né, aquela documentação todinha pronta, certo? E aí você confere com o documento, ou então simplesmente existe esse relatório, tá? Para poder identificar, ó. Isso aqui foi uma transferência, foi transferido pela empresa esses 22 mil reais para uma outra conta, ó, um TED, ou seja, a nossa empresa transferiu para uma outra conta que está com a característica que é uma conta da própria empresa, tá? Tá muito caracterizado isso aqui, ó, certo? Esse montante aqui é uma aplicação financeira, ó. Dá para identificar aqui, ó, saldo tal, aplicação AutoMais. Vou conversar um pouquinho sobre essa particularidade aqui, tá? Vamos lá no nosso amigo Fortes. Bom, aqui tem os meus lançamentos. Eu vou dar um novo, certo? Vou visualizar qual foi o dia dessa operação. Foi no dia 9 de janeiro. Então, dia 9/1 de 2019. Eu preciso debitar o meu ativo. Debitar quem? Geralmente eu trabalho dentro desse grupo aqui, ó. No plano de conta de vocês estão tendo que fazer os ajustes. Eu já ajustei aqui o meu, ó. Esse é o grupo, ó. É 1010107, tá? Daqui eu editei essa conta, coloquei aplicação financeira e criei essa final 01, aplicação Banco Itaú, tá? Então editem e atualizem aí, ajuste o plano de conta de vocês para poder vocês realizar o lançamento, ó. Pronto. Estou debitando, ou seja, vou colocar dinheiro na minha aplicação que vai exatamente sair da onde? Do meu banco Itaú, ó. Pronto. VR aplicação. Vou colocar assim de maneira bem simples. Aplicação. Geralmente lá no escritório eu coloco o nome da aplicação, mas aqui só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Eu vou reduzir aqui o histórico. Então aqui o valor 52.756,56. 52.756,56. Pronto. 52. Isso. Ó, gente. Tô debitando um ativo e creditando um outro ativo. Ou seja, tô realizando aqui um fato permutativo, tá? Tô permutando. Tirando daqui e colocando para cá. Pronto. Aqui tá ele, ó. Certo? Ou seja, por financeiro lá é um débito, porque tá saindo. Tudo bem, é um débito. Só que pra gente aqui, certo? Isso aqui virou, ó, pra ele saiu dinheiro. No nosso caso aqui entrou dinheiro. Entrou dinheiro aonde? No caso deles, desculpe. No caso deles lá, certo? Eles estão entendendo que saiu dinheiro. No nosso caso aqui tá entrando dinheiro, né? Certo? Tá entrando dinheiro aonde? Na aplicação financeira. Tá saindo dinheiro da onde? Do banco, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem que ter das coisas, tá bom?
A gente tinha comentado que ficaria acertado que o Banco Itaú paga tudo, recebe tudo. E o Banco Caixa Econômica Federal, ele fica responsável apenas pela questão trabalhista, que é folha de pagamento, né? Por que isso, professor? Porque geralmente a Caixa Econômica tem muitas agências, então facilita para o trabalhador, né? Essa questão de poder sacar o dinheiro. Então, os lançamentos da Caixa Econômica são poucos, né? São poucos lançamentos no mês. Ela só é utilizada mais para esse tipo de serviço. Então, esse valor que entra aqui, ó, esse crédito, ó, ele vem exatamente do Banco Itaú. Ó. Vocês observaram? Sai o dinheiro lá e entra aqui, ó. Tem um valor aqui de 15 mil, de 22, né? 22, ó. 22 aqui, ó. E tá entrando aqui, ó. Tá? Então o dinheiro sai de uma conta corrente e vem automaticamente para outra conta do banco. E daqui é realizada a distribuição, ó. Pagamento de salário. Como é que é feito isso, professor? A empresa tem um departamento pessoal, né? Esse departamento pessoal gera um arquivo, tá? Esse arquivo é mandado para o financeiro com o nome de todos os funcionários e o valor de cada um, certo? E esse arquivo é transmitido para a Caixa, e a Caixa Econômica se encarrega de realizar o rateio do valor. Por isso que a gente só vê um consolidado aqui, ó. A Caixa Econômica faz, ó, o rateio desse montante, tá? Para a gente da contabilidade, o que importa é quanto entrou e quanto saiu. E os saldos, né? E aqui embaixo é exatamente a folha final, ó. Esse valor também, muito provavelmente, veio do Itaú, com certeza. E aqui seguiu o raciocínio da folha de adiantamento. Isso aqui no dia 15, ó, foi o pagamento do adiantamento. E aqui a folha final, tá? E o resto é só despesas bancárias, ó. Tá vendo? Só despesa bancária. Certo? Vamos voltar para cá. Pronto. Bom, uma outra situação que eu chamo a atenção dos senhores, tá? Com relação a essa movimentação financeira das empresas, tá bom? É importante demais, tá? Que a contabilidade acompanhe esse extrato financeiro de maneira fidedigna, porque existem muitas situações onde o fisco, certo, está fiscalizando de maneira bastante assídua, né, ou incisiva, né, esses valores, tá, principalmente de aplicação financeira. Tem muita empresa que realiza aplicação financeira e não coloca na apuração do seu imposto de renda a pessoa jurídica, e isso acaba gerando fiscalização. Já peguei fiscalização nesse sentido. Então, sempre que for repassado o extrato para os senhores, certo? E a empresa tiver aplicação financeira, tem que ser solicitado também um outro extrato, que é o extrato da aplicação, tá? Não é somente esse aqui, é o extrato normal do mês. Existe um outro, certo, que é referente ao valor, certo, aplicado e ao rendimento, porque esse rendimento aí, ele é base de cálculo para o imposto de renda, né? A cobrança de imposto de renda lá em receitas financeiras, tá? Então tem que ficar ligado nessa história aí das aplicações financeiras, tá? Basicamente é isso, gente. Aqui é interpretação, tá? Vocês vão trabalhar exatamente cancelar aqui nesse caminho que eu mostrei para vocês, certo? Que é movimento, conciliação de saldo. Coloca a conta aqui, o período, vai abrir a área de trabalho, e aqui vocês vão realizar todos os lançamentos, tá? Uma outra questão: professor, como é que eu vou identificar algum desses pagamentos aqui, ó? Como é que eu vou saber? Nesse caso aqui do TED eu já esclareci. Nesses outros casos que só aparece banco. Ó, gente, seguinte: se vocês tiverem realizado o lançamento correto a pagar, tá? Vocês vão conseguir visualizar de maneira bem tranquila. Mas se alguém tiver alguma dúvida, tá? Tem como observar isso aqui no documento, tá? No próprio documento. Por exemplo, esses lançamentos aqui, ó, todos são referentes a pagamento de alimentação,
lá do departamento pessoal. Tudo isso aqui, ó, boleto de pagamento de alimentação. Esses aqui, ó, são pagamentos de vale transporte, ó, VT, ó. Tá? Se os lançamentos estiverem corretos a pagar, agora é só realizar abaixo o pagamento, tá? Vamos aqui. Esses outros aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ó, tá muito bem caracterizado, que são pagamento de boleto de compras, ó. Se vocês forem aqui no módulo fiscal, ó, NFE, ó, entradas, tá aqui as compras, ó. Deve existir, ó, eu até coloquei no meu caso, certo? Eu sempre trabalho assim, eu coloco, ó, a data dos pagamentos, ó. Esses dois aqui, ó, que eu não coloquei nada, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Pagamento, ó, do boleto, ó. Dia 31/1, ó, R$ 155,60. Deve ser um valor que aparece lá no nosso extrato. Ó, tá aqui ele aqui, ó. Então dá para visualizar por aqui. Quando não tem o relatório, a gente consegue identificar por aqui, ó. Mas geralmente a maioria das empresas hoje tem relatórios, né? Que ela passa para a gente com essa movimentação, tá? Outra coisa que eu chamo também a atenção dos senhores no extrato do Itaú é essa questão dos recebimentos, ó. Eu tenho aqui é uma despesa bancária, simples assim. Eu tenho recebimentos, ó. Então dá para visualizar, ó, claramente, ó. Os TED identificado, ó. Marquise, deve ser a Marquise, né? Tá? Um outro que eu chamo a atenção aqui também, ó. Isso eu falo por experiência já, né? Porque a gente vai trabalhando com extrato, vai trabalhando, a gente vai começando a ganhar experiência, então fica mais fácil a gente identificar mesmo com um histórico tão simples, né? Tão singelo como esse, né? Mas a gente, com o tempo, a gente começa a entender e aí vai de forma mais tranquila, tá? Tem um aqui também que é muito interessante. Deixa eu visualizar ele aqui para vocês aqui. Pronto, esse aqui, ó. Ó, movimentação título de cobrança. Esse aqui é um boleto que foi gerado pela nossa empresa, tá? De recebimento. Geralmente isso aqui é venda de mercadorias, ó. Porque as empresas que trabalham na prestação de serviço, geralmente elas transferem dinheiro de uma para outra, é muito comum. E na venda de mercadoria não, se gera boleto. Boleto é que você coloca para o seu cliente e depois o seu cliente faz o pagamento e aí entra na sua conta com essa nomenclatura aqui, ó. Se a gente for aqui, janeiro de 2011... Vamos aqui nas notas fiscais de saída, né? Que são as nossas vendas, né? Ó, saídas, vendas. Vou botar aqui uma nota fiscal aqui, número 3, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Um boleto, foi gerado um boleto, uma duplicata ou fatura, como vocês queiram. Tá aqui a data, ó. E aí a empresa efetuou esse pagamento, tá? No mesmo dia que foi comprado, foi efetuado esse pagamento, certo? E aí ele se registrou aqui, ó, com essa nomenclatura aqui. É porque hoje as empresas de grande porte, elas preferem trabalhar com banco, evitar essa questão do caixa financeiro por conta da fiscalização, que é muito grande, e a maioria delas são lucro real. Então, mesmo que elas efetuem compras, vamos dizer assim, à vista, né? Elas preferem que ou gere o boleto e elas pagam o boleto, ou então elas fazem o TED. E geralmente o TED é identificado. Elas evitam tanto o TED porque muitas delas não têm tipo banco compatível com o seu banco e aí tem que pagar aquelas taxas, né? Quando você tem banco compatível com o do seu cliente, eles fazem o TED, aí resolve o problema. Mas quando não tem, eles ficam pedindo boleto porque não querem pagar as taxas, né? Entendeu? Aí fica todo mundo tentando fugir dessas despesas bancárias, certo? Bom, gente, de financeira é isso, tá? A gente tentei passar para vocês aí esses dois extratos, que são extratos reais, né? Do dia a dia mesmo da empresa, para não ficar naquela de pagar por pagar, tá? Visualizem a questão da forma como vocês lançaram os seus serviços prestados, tá bom? Se foi todo a prazo, se foi agora é só realizar os recebimentos de acordo com as notas, porque se vocês forem observar as notas, ó, deixa eu ir aqui no serviço prestado. Se vocês observarem a nota de vocês, logo aqui no corpo dela tem dizendo, ó, a nota fiscal foi emitida no dia 3, só que o recebimento está aqui, ó,
Então, no dia 17 tem que ter um valor desse caindo no seu banco, tá? No Itaú, sempre no Itaú, certo? Porque isso é que a gente convencionou, tá bom? Com relação às notas de venda de mercadoria, certo? Também as saídas, ó. Vai existir vendas a prazo, ó, e vendas à vista, tá? E aí o correto seria realizar a leitura por esse pedaço aqui, ó, onde a empresa preenche, ó, e nos dá a dica de como é que ela vai receber esse dinheiro, ó, tá? Se por exemplo você pega uma nota que não diz nada, como essa aqui, ó, não diz nada, significa dizer que essa empresa comprou, certo? Realizou um TED, provavelmente. Por que realizou um TED? Porque não foi gerado um boleto, ó. Então deve ter tido uma entrada de dinheiro, certo? Nesse dia aqui, até porque é um condomínio, ó. E condomínio não paga em dinheiro, nunca paga em dinheiro. Então, quem lançou as coisas à caixa, se quiser alterar, seria interessante. Se não, vai ficar o banco sem conciliar, tá? Por conta dessas informações. Então, se eu tenho nada aqui, significa dizer que foi feito um TED. Até porque essa empresa que nós estamos trabalhando, ela não vende de balcão. O que é venda de balcão? Ela não atende o cliente, certo? Que vá até lá comprar na porta dela. Ela não tem. A venda dela toda é através de telefone, telemarketing, né? Então, geralmente, o cliente que compra dela, como é um serviço, como é um tipo de mercadoria específica, ó, certo? Transfere o dinheiro ou paga o boleto e depois vai coletar sua mercadoria, ou então a empresa se encarrega de deixar naquele dia e naquela hora marcada. Por isso, praticamente essa nossa empresa aqui não tem caixa financeiro. É muito difícil, pelo menos essa empresa que eu peguei, que é a empresa que eu trabalho com ela praticamente não recebe nada em dinheiro, nada. E isso é bom porque evita a questão de assalto, né? Isso é muito bom para ela. Também foi uma outra decisão da diretoria para evitar a questão de assalto, tá? Que Fortaleza realmente é muito perigoso. Bom, gente, é isso, tá? Agradeço a atenção de todos. Queria dizer que realmente eu tentei me esforçar ao máximo para levar o melhor possível, tá? Queria falar também que eu estou satisfeito com o feedback da turma com relação às videoaulas e com relação às perguntas que me são feitas, né? Tem até alguns alunos que falam que pedem desculpa por realizarem perguntas simples, mas não existe nada de simples na nossa vida. Tudo é válido. Eu aprendi muito com vocês. Tive muito feedback positivo. Algumas coisas eu alterei por conta de alunos que deram dicas que foram valiosíssimas, certo? Esse material que eu montei todinho saiu do meu próprio conhecimento, então isso não existe na internet nem em lugar nenhum, tá? Eu me esforcei para dar o melhor. Por isso alguns equívocos, porque realmente eu faço isso à noite, né, de madrugada. E aí aqui e acolá a gente tem um erro de digitação, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Mas a turma, ela me ajudou, certo, a melhorar o material. E eu tenho certeza que se esse material for passado para outros alunos, com certeza já é numa qualidade bem superior, dado o que eu tive de vocês de resposta, né? No sentido de melhoria, tá bom? Fica todo mundo com Deus, tá? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima, se Deus quiser. E vamos sair dessa, né? A coisa tá complicada, mas a gente tem que ter fé em Deus que vai dar tudo certo.